Então, uma boa noite a todas. Quero aqui acolher todas que se fizeram presente nessa noite de grande partilha para nós. Então, eu quero iniciar acolhendo a nossa presidente da Comissão do Direito de Família, doutora Thaís Carvalho, a vice-presidente, a doutora Rebeca Amaral, a doutora Letícia Peixoto, demais colegas que estão aqui, a doutora Daniela Mendes, que é a representante da OAB no nosso Condingra, a doutora Maria Cristina Noé, presidente do Direito Sistêmico, de Direito de Mediação, Conciliação, que também nos representa nessa comissão. Quero também acolher a doutora Maria Lani, que também se representa o Condingra, conselheira há tanto tempo, que estivemos juntas por um tempo, representando o Sim de Mulher. E todas as colegas que estão aqui, sejam muito bem-vindas. Represento hoje o doutor Luiz Fernando, que está numa grande missão, digamos assim, que é no Palácio da Justiça, buscando novas varas para a nossa subseção, junto com a Máquia, com a doutora Solange, que é a diretora do Fórum, a deputada Patrícia Alba, entre outros representantes que estão lá nessa luta pela nossa comarca de Gravataí. Não posso deixar de acolher ainda, que vou passar logo para a doutora Thaís receber a nossa palestrante, a doutora Thaís Gomes, psicóloga, e também logo estará conosco a doutora Juliane Lavarda. Então, passo para a doutora Thaís, para que ela possa iniciar essa noite que tenho certeza que será de grande valia para nós mulheres. Boa noite a todas as colegas, ao colega Leonardo, que veio nos prestigiar também. Nosso presidente, seja bem-vindo, doutor Luiz Fernando. É uma alegria imensa estarmos, pelo 4º ano consecutivo, fazendo esse evento do Outubro Rosa. Ele começou lá em 2022, quando eu estava como presidente pela primeira vez, e todos os anos é um evento que se faz aqui nessa subseção, tendo em vista a importância desse mês. Não é apenas um Outubro Rosa, é um mês de conscientização para nós mulheres, da importância do autocuidado, da importância da prevenção como meio de evitar tanto câncer ou que caso venha ocorrer, que se descubra de forma precoce para que o tratamento seja mais eficaz. É um mês muito importante, principalmente para mim, e eu sou uma das grandes defensoras da prevenção, porque a prevenção salvou minha vida. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Em 2018, chegou um estágio com câncer de colo e não deu útero, mas quase, e pela descoberta precoce e um tratamento correto e assertivo, eu consegui evitar um câncer tão agressivo para nós mulheres, que é o câncer de colo de útero, com um tratamento preventivo, certeiro, e não precisei passar por tudo que uma mulher com câncer de colo acaba passando, e nós sabemos. É uma alegria imensa hoje ter a nossa psicóloga Thaís para conversar um pouquinho conosco, também da importância de cuidarmos da nossa mente, da nossa saúde mental e como nós podemos apoiar outras mulheres que estão em situação de câncer, passando por essa doença tão terrível, como podemos acolhê-las de maneira mais assertiva. E depois vem a doutora Juliane, puxar a nossa orelha e também trazer informações de como nós podemos aplicar no nosso dia a dia várias formas de prevenção. Vou passar também, quero agradecer as minhas colegas de comissão que estão aqui hoje, sem vocês esse evento não seria possível. E vou passar também a palavra para a minha vice-presidente, doutora Rebeca, para a minha secretária, doutora Letícia,
também para que elas possam trazer um pouquinho da fala delas na noite de hoje. Obrigada pela presença de todas e aproveitem bastante o evento. Boa noite. Só queria agradecer mesmo a presença de todos que estão aqui, né, todas e todos, porque a gente está bastante ansioso para ouvir as palestrantes, né? E também porque depois dos discursos da Thaís fica difícil falar alguma coisa. Então, eu já passo aqui para a doutora Letícia e que tenhamos uma excelente noite. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Como a doutora Thaís já fez uma fala referente ao câncer, que é o foco do Outubro Rosa, né, o câncer de mama e também de colo de útero, também são doenças que nós, mulheres, temos que ter esse cuidado em relação à prevenção. Eu aproveito para fazer um convite para a gente cuidar também da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Por isso que a ideia foi trazer uma psicóloga hoje também, porque se a gente não está bem com a gente, se a gente não se conhece, vai surgir alguma coisa que vai passar despercebido. E às vezes até uma coisa física, como um câncer, e acabar descobrindo tardiamente, porque a pessoa não para olhar para dentro, não para se conhecer. E eu, como mulher, já passei por problemas emocionais que me trouxeram burnout. Nós somos mulheres, somos mães, empreendedoras. Então, a gente tem uma sobrecarga maior. Então, cuidar de si, em todos os sentidos, é muito importante para a mulher. De ter o seu tempo, de ter o tempo de sair da maternidade, sair da profissional e ter um tempo só para si. Um tempo para se cuidar, se sentir valorizada. E esse também essa é também uma das coisas que o Outubro Rosa também me faz refletir. Então, a gente tem que se cuidar em todos os sentidos, que nós, mulheres, além da sobrecarga, somos mais cobradas, enfim, todas aqui sabem muito bem disso. Então, espero que as palestrantes que vão falar aqui hoje ajudem a gente nesse processo e que a gente possa sair daqui já um pouquinho melhor e se cuidando mais. Obrigada. Só uma contribuição. Eu sou voluntária lá na Liga de Combate ao Câncer e acho bem bom que hoje tenhamos aqui homens na plateia, porque tem uma pesquisa séria das ligas de combate ao câncer que 30% das mulheres que têm câncer de mama, os maridos abandonam. Então, é muito importante a presença de homens nesses momentos femininos, né? Porque eles fazem a diferença. Né? Eu falo isso de mim mesma, que Nelson foi muito parceiro, e faz a diferença. Né? E outra coisa, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, 90% das mulheres que têm esse diagnóstico precoce vive bem, né? Passa pelo câncer tranquilo. Então, a coisa mais importante mesmo é o autocuidado, né? Se tocar, se conhecer, ir periodicamente ao médico, fazer os exames de rotina. Quem não tem condições financeiras pode ir pelo SUS, o SUS oferece esse trabalho, né? Agora com mamografias a partir dos 40 anos, que antes era só até os 50, hoje a partir dos 40 já consegue, né? Então é isso, é uma contribuição. Só uma complementação com a André agora, de também lembrar quem ainda está na idade, né, de fazer a vacina contra o HPV. A gente tem alguns países que já erradicaram a situação do câncer do colo de útero só porque fizeram um trabalho de conscientização e aplicação da vacina.
Então, na verdade, por que ainda continuar pelo 4º ano aqui fazendo esses eventos para falar sobre câncer? Porque é uma coisa que deveria ser resolvida, né, na maior parte dos casos e de maneira que tem já prevenção, tem mecanismo para não estar, né, tendo esse número de mulheres que ainda, enfim, tem que se submeter a uma cirurgia, tem que passar e enfrentar, né, todo o tratamento. Então, que a gente realmente se atente e procure saber mais sobre aquilo que existe no mundo para certas doenças como essa aqui, né, a vacina, que é algo que em alguns países a gente nem fala mais em câncer de colo. Mas é só isso. Presidente Luiz Fernando, o senhor gostaria da palavra? Só para revisar a pessoa que é todas as colegas que são fundamental, obrigado, presidente, obrigado. Lembrando as colegas advogadas, né, que ainda estamos no mês de outubro e nós temos parcerias com as 2 clínicas aqui de Gravataí, com o exame da mamografia a um valor bem especial pela Caixa de Assistência dos Advogados. Então, a Railson e a Revelato, né? Também faço pelo SUS também. Então, O Revelato faço pelo SUS também. não temos desculpa, colegas, para não... Está saindo, na verdade, sem custo, porque a Caixa Isso, a Caixa está... Isso. Isso. Então, vamos nos cuidar. Então, eu vou desfazer a nossa mesa e já chamar a nossa palestrante maravilhosa, Thaís Gomes, que eu tenho absoluta certeza que vai abrilhantar a nossa noite e com muito conteúdo aí, que eu já só o primeiro livro ali eu já fiquei de olho. Tenho certeza, Thaís, que vai ser uma noite maravilhosa, de muita troca, e agora o palco é teu. Eu peço permissão para ficar do lado de cá, mais pertinho de vocês, para a gente poder falar desse tema tão importante, que é o autocuidado. Então, o Outubro Rosa sempre é uma oportunidade que a gente tem de poder se revisitar. O bom seria que a gente não precisasse ter um mês especial para isso, que nós, mulheres, apoiando outras mulheres, pudéssemos ter o hábito de todos os meses do ano lembrar da importância do autocuidado. E, pegando muito, eu vou pedir licença também para começar já a tirar algumas camadas para a gente começar a aprofundar. Então, eu vou tirar todos os doutores e doutoras da sala para que a gente possa ser a gente mais inteiro, mais quem a gente é. Porque às vezes a gente fica muito atrás dos rótulos que a sociedade vai impondo e a gente fica mais distante de quem a gente veio ser no mundo. Então, trazendo o que a Letícia então trouxe na fala dela, é uma temática que eu sou muito apaixonada, que é o desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque, para além de tratamento psicológico, que é super importante, tratamento psiquiátrico, se existem sintomas, e tantas outras formas que a gente tem no nosso dia a dia de autocuidado, às vezes a gente vai para um lugar estético, né? Então, eu trouxe aqui uma indicação de livro bem provocativa, que é O Mito da Beleza, que fala bastante sobre essa questão da pressão, da estética, do padrão da beleza dentro da nossa sociedade. E a gente sabe que no Brasil é o maior índice de investimento em cirurgia estética do mundo. Então, aqui tem muitas camadas super importantes e difíceis da gente se conectar, mas fica o convite para a gente começar esse processo de aprofundar nas camadas de quem somos e quem queremos ser, principalmente no futuro. E lembrando que o futuro é daqui a um minuto, né? Então, nós estamos no presente, agora já podemos exercer o futuro.
Então, o primeiro convite é esse. Então, que a gente tire os títulos e fique com quem somos. Então, eu fiz aqui um pequeno estímulo para trazer para vocês quem sou eu. Eu sou Thaís, eu sou a primogênita da minha família, da dona Vera e do seu Vilmar. Eu sou a irmã mais velha, então tenho 2 irmãos, o Lucas e o Ari. E dentro dessa conexão de família, a gente vai criando novas conexões de família. Então, hoje eu sou casada com o Diego, sou mãe de pet. Sim, já fui uma crítica, que falou que horror, mãe de pet. E até você virar uma delas, né? Então, eu sou mãe de pet da gatinha Feli, há 6 anos. Eu tenho uma característica muito forte em mim, que é ser amiga. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter vínculos afetivos de amizade. E eu dedico tempo e energia para esse papel. E um outro papel que eu me ocupo muito e que eu tenho muito orgulho é ser Dinda. E eu não sou Dinda pro forma, aquela que visita só nos 3 primeiros anos. Não, eu sou aquela que acompanha a vida do meu mais velho, que tem 27, e da minha mais nova, que tem 6 meses. Então, eu sou aquela que vai, que vai no chá de casa nova, nos aniversários, que apoia, que leva na escola, que vai nas apresentações. A Dinda mesmo. Né? Foi o meu jeito de maternar no mundo, então eu utilizo esse papel como ele deve ser. Então, tudo isso sou eu. Eu amo viajar, eu me conecto muito com a natureza e com o mar, e quando eu estou nesses lugares, isso renova a minha energia. Para quê? Para que a gente possa estudar, trabalhar, se conectar. Né? E dedicar tempo para as coisas que realmente importam é valor para mim. Há algum tempo. Mas eu estou nessa jornada de autoconhecimento há bastante tempo. Mas o bom desse negócio é que o melhor dia para ter começado é 5 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. E não tem idade, não tem tabu, não tem nada que nos impeça de, a partir de agora, decidir fazer algo melhor por nós. Então, essa sou eu. Também sou professora, psicóloga, pós-graduada num catatal de coisas, especialista num outro catatal, que também sou eu, que é o que as pessoas compram, porque eu vendo o serviço, né? Eu me vendo. É o que as pessoas compram, é o que as instituições compram, mas o segundo e o terceiro parágrafo tem um monte de gente igual. Tem um monte de professora psicóloga, um monte de pós-graduação, um monte de especialista. Assim, o que faz eu ser a profissional que eu sou, única, especial, é os 2 parágrafos de cima. Que é o que faz possivelmente cada uma de vocês aqui ser a profissional incrível que vocês são. A questão é que a gente perdeu um pouco da noção de que é isso que importa. E a gente começou a ficar parecido com um monte de gente. Porque diz a lenda, diz o Instagram, diz não sei o que é legal ser assim. E às vezes, gente, a gente perde a coisa mais legal, o nosso diferencial, que é ser a gente. Então, o meu convite hoje de provocações aqui, que não vão ser poucas, vai ser para a gente começar a retomar, recuperar, reaprender, desaprender outras coisas, para poder ser quem a gente vive ser no mundo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, para fazer essa perguntinha aqui, não é mesmo? E você? Quem é você? Sim, você. Se você puder se apresentar, você aí de casa também que está assistindo sentadinho no seu sofá, não tem que vai escapar também, você também. Se você puder se apresentar, se conectar, falar de você, sem o crachá, sem o doutor, sem a formação, quem é você? Vamos fazer um pequeno exercício. Nós estamos aqui, reúnam-se em trios, em duplas, e converse com a colega do lado, se apresentando, tirando a doutora. Quem é você? Vamos fazer um minutinho aqui de exercício.
Eu vou fazer com a Jenny. Vamos lá. Quem é você? É difícil conseguir. Eu sou Muito bem, pessoal. Fizemos um pequeno exercício aqui. Uma degustação. Olha que importante, né? Que esse não seja o único momento que vocês parem para ter curiosidade para saber quem são. Que esse seja o primeiro momento e que não seja só aqui. Que possa ser lá no escritório, com os colegas, né? Em espaços que vocês possam se apresentar ou se reapresentar exatamente quem somos de verdade. E só observem a mágica acontecer. Porque todos os estudos estão falando sobre a importância de ser quem somos. De trazer vulnerabilidade, de trazer também as nossas dores, que somos inteiros, que não estamos todos os dias bem. E que tudo isso é quem se é. E só se tem rede de apoio quando se vulnerabiliza. Porque se a gente ensina que todo mundo, para todo mundo que a gente conhece, que a gente é forte, que a gente dá conta, que tá tudo bem, sempre, aí não adianta a gente querer parceiros. A gente querer pessoas que vão lá e contribuam com o movimento Bular, porque a gente também é corresponsável. Nessa ideia de ser forte, de dar conta, a gente também ensina e dá mensagens para as pessoas de que não precisamos de ajuda. De que somos onipotentes, onipresentes. A tal Mulher Maravilha. Não, gente, não somos. E quanto mais a gente entender que está tudo bem, não está bem, mais a gente vai poder se conectar de verdade com as pessoas. E isso faz a diferença numa vida saudável, numa vida inteira, que é sobre o que a gente vai falar hoje aqui, sobre autoconhecimento. A notícia é que só tem data de começo e não tem fim. Então, não é só hoje, uma vez no ano, a gente se reunir para poder refletir e falar, puxa, que legal, faz sentido, realmente, muito bacana. E amanhã a gente entrar na nossa rodinha do hamster e prazo, e não sei o quê, e vai lá, e de novo, e passa segunda e terça e quarta, e sexta, e meu Deus, já é final de semana, final do ano que vem, 7 ondinhas, e vamos tudo de novo. Né? A notícia é que a gente precisa se responsabilizar. Ninguém vai fazer isso por nós. Só a gente pode fazer. Então,
não tem data de fim, mas tem data de começo. E o começo pode ser hoje, e esse é meu convite. Quem já começou, que legal, que possa estar trazendo outras mulheres para esse processo, porque as mulheres, como já foi dito aqui, são as mais prejudicadas, porque são cobradas socialmente por dar conta de todos os papéis. Né? E a gente já aprendeu que quando a gente começou a trabalhar, os papéis eles passaram a ser divididos. Inclusive, tem mulheres hoje que têm a maior renda da casa. Né? Não é incomum a gente ver isso. E muitas mulheres são a única renda da casa porque são as pessoas que fazem acontecer. E ainda assim, gente, pasmem, não é incomum dessa mulher que trabalha, que traz a renda, ser cobrada quando chegar em casa de que tem que fazer o serviço do lar. E quando o homem lava a louça, a gente fala, obrigada pela ajuda. Algo errado aí, não é mesmo? Na nossa comunicação tem que melhorar, gente. Todo mundo que mora no mesmo lar é corresponsável por ele. E isso a gente ensina desde pequenininho. Não só as meninas, os meninos também. Não sei se vocês viram uma pesquisa que foi feita recentemente de 10 adolescentes são crianças, né, de 6 a 8 anos, que ficaram uma semana sozinhos num apartamento. 10 meninos, 10 meninas. No primeiro dia, os meninos fizeram um tendel, desarrumaram tudo, não dormiram, comeram só salgadinho, enfim, pandemônio. Brigaram entre si, criaram pequenos grupos de gangues competindo. Meninas, 10 meninas, se organizaram, dividiram as tarefas, se experimentaram na cozinha para fazer seu próprio alimento, fizeram rodas de conversa, rodas de pijama, que delícia, né? Conversas. Quando teve discussões, elas colaboravam e se acolhiam. Isso é um processo que se aprende. Então, mães de meninos, atenção para a gente não replicar aquilo que a gente hoje não admira. Né? Para a gente poder se dar conta de que o mundo mudou e nós somos corresponsáveis pelo futuro e pelo presente. Certo? Então, o começo desse tal autoconhecimento é dentro, não está fora. A gente tende a querer achar uma resposta fora, né? Onde ele está? Está aqui. E olhar para dentro é um processo complexo, porque a gente não aprendeu. Mas a gente é capaz. A gente tem ferramentas, nós mulheres adultas já temos ferramentas para dar conta e descobrir. Às vezes elas estão lá no fundo da mochilinha, meio enferrujada, meio suja, mas tudo bem. A gente tira, dá uma polidinha e bota ela para rodar. Porque adultos dão conta. Precisam, pelo menos, dar conta. E aí a gente vai nos conectando. Primeira coisa para a gente ficar bem. Reconhecer o nosso valor. Porque quando eu vi essa frase, foi na minha última formação agora de liderança Shakti, que inclusive é um dos livros também que eu trouxe para recomendar para vocês. Maravilhoso. Que fala justamente disso, né? De como a gente precisa de homens e mulheres conectadas com o feminino e com o masculino em ordem. A maioria de vocês aqui precisam usar as características do masculino em desordem para serem ouvidas. A gente tem que aumentar nosso tom de voz. A gente tem que botar os peitos na mesa. A gente tem que, né, se posicionar para ser escutada. Isso é um processo que, se a gente tem homens e mulheres adequados socialmente, a gente não precisaria mais se preocupar. Então, esse livro eu recomendo fortemente. Inclusive, tem formações que vão estar acontecendo, me sigam nas redes e saibam mais sobre isso. Nessa formação, eu ouvi essa frase. Você pode ser uma obra-prima e um trabalho em andamento ao mesmo tempo. Por que ela é tão importante, essa frase?
Porque a gente precisa começar esse mergulho sabendo quem somos, o que brilha em nós, qual é a nossa potência, porque a gente já é maravilhosa, plena. O que nos trouxe até aqui precisa ser honrado, qualificado, certo? Mas, contudo, temos ainda muitas coisas para aprender, para desaprender, para evoluir. E essa é uma jornada individual. Cada uma de nós tem aqui uma jornada para seguir. Mas é fundamental que a gente comece reconhecendo aquilo que brilha em nós. E, para isso, a gente precisa se perceber de forma mais integral. Então, aqui, para ficar mais didático, a gente divide em 4 pilares, né? Essa é uma metodologia que eu escolhi, mas na literatura tem várias nomenclaturas que podem ser utilizadas. Eu divido em pilar pessoal, social, profissional e espiritual, para que a gente possa ter percepções de como a gente pode desenvolver cada um deles, para que a gente não sobrecarregue um, e quando esse um tem problema, a gente desmorona. Muito que a gente falou sobre a importância do autoconhecimento, tá? Em a gente não colocar todas as fichas no mesmo cesto. Se a gente não está bem em todos os nossos pilares, quando acontece algum problema em um deles, a gente realmente desaba. E desaba, por isso que existe o nome burnout, né? Por quê? Porque possivelmente as nossas fichas estavam todas no profissional, focada, dedicada. Aí, quando deu um problema ali, a gente não conseguiu dar conta. Então, o convite hoje e as provocações vão ser para que a gente possa olhar para esses pilares de forma mais integral, para que a gente possa se sentir mais inteiro, mais plenas e, com isso, mais saudáveis para fazer o que precisa ser feito. E vamos começar, já que a gente falou, né, da questão da beleza, dessa questão da autoimagem. Por mais que a gente seja invista, parece que a nossa autopercepção ainda não é positiva. Eu trouxe esse videozinho, algumas de vocês já devem ter visto, mas eu acho que com esse olhar agora apurado, talvez ele faça sentido e faça sentir. Quem sou? If I was gonna change one feature about my face, Então, ele é um vídeo da propaganda do Volvo. Tá? I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah.
I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see them. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, the brown eyebrows, dark brown eyebrows. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? It's short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image? And then somebody else described you in light of this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Just very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder too. The second one is more I beautiful. think they're catching more of that from you. Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling.
I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices of new friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Eu tenho o hábito de assistir esse vídeo com frequência. Porque às vezes a gente precisa se lembrar do quanto a gente é bonita. E quando a gente se esquecer, tem uma prática também muito legal, que é conversa com pessoas que vocês amam. Perguntem por que elas te amam. Perguntem por que você é especial. E sentem e contemplem, abram seu coração para receber tudo que vocês são e que às vezes vocês esquecem. Certo? Então, aqui é mais um exemplo de que pessoas que já estão trabalhando, por isso não tem fim autoconhecimento, porque a gente acha que já está tudo ok, e quando a gente se depara com uma coisa que a gente nunca fez antes, a gente tende a um processo de depreciação. A gente tende a olhar para o que está faltando e não para aquilo que nos falta, que é fartura em nós. E isso não apoia para que a gente tenha o autocuidado necessário. Né? Então, no pilar pessoal, tem esse olhar para a gente, da gente com a gente mesmo. Então, o que a gente está fazendo para cuidar da gente? Dessa pessoa que, se a gente pergunta assim, qual é a pessoa mais importante da sua vida? A resposta é eu. Óbvia, né? É óbvio. A resposta óbvia é eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque partimos do princípio de que não é possível dar para o outro aquilo que não temos dentro. Então, se por acaso para alguém aqui essa resposta não era óbvia, não tem problema. Hoje é um bom dia para você começar a se perceber como a pessoa mais importante da sua vida. Sempre é um bom dia para começar. E é só cuidando desse pilar aqui, trabalhando o autoconhecimento, o autocuidado, que a gente cuida da saúde. Que a doutora Giana depois vai falar aqui para a gente, né, com maestria, da importância que tem a gente fazer os nossos exames preventivos, não só os protocolares, mas a gente perceber como estamos nos sentindo. A gente só sabe como estamos nos sentindo se a gente para se observar. Como eu estou me sentindo? E aí ser preventivo é isso. É a partir do que eu estou sentindo, eu procurar apoio para aquilo que falta e para vibrar aquilo que está maravilhoso. Porque não vamos trabalhar só na falta, né, gente? Vamos trabalhar naquilo que somos também luz, já brilhamos, já estamos maravilhosos. Não esqueçamos da frase. Somos uma obra-prima e um trabalho em andamento ao mesmo tempo. Então, temos que nutrir a nossa obra-prima com frequência. Saúde financeira, saúde emocional. E aí aquela perguntinha, né? O que você está fazendo para você? Para cuidar de você. Não é do filho, não é do parceiro, da parceira, não é do pet, é de você. Você com você. E aqui, vamos tentar eliminar esses proformes. O que você fez por você essa semana? Eu fiz minha unha. Ótima, maravilhoso, fazer unha é ótimo. Eu fiz meu cabelo. Incrível, muito bom também. O que mais? Para além
desse bloco estético, eu fiz para mim. E aqui, gente, o convite é muito do simples, tá? Não é assim, não, eu vou fazer por mim uma vez por ano nas minhas férias, que eu vou ir para um lugar que eu amo e vou ficar lá uma semana. Não. Hoje, o que eu consigo fazer por mim? É quando eu estou estressada, parar, respirar, tomar uma água? É botar um despertadorzinho para ir no banheiro? Porque, às vezes, infecção urinária é porque a gente esquece de ir no banheiro. Imagina a mamografia, né? Quando é que a gente vai botar na agenda? Então, assim, é importante que a gente faça logo. Tome água. Não tem o hábito, bota esse reloginho aí, todo mundo tem essas tecnologias aí, bota aí 2 vezes, uma de manhã, uma de tarde. Tomar água. Por quê? Porque quando a gente faz esse processo, a gente para gerar consciência na gente. E se perceber como eu estou me sentindo. Inclusive tem nesses reloginhos que eu adoro esses negócios. Me motiva muito. Como você está sentindo? Eu boto lá todo dia às 10 da noite para não me esquecer que a última coisa que eu faço no meu dia antes de dormir é revisar tudo que aconteceu de maravilhoso no meu dia. Porque quem dorme com um pensamento positivo acorda melhor. Então, é uma coisa simples, de graça, que a gente pode fazer, botar na agenda e lembrar. Em vez de ficar lembrando, aquilo que faltou, esqueci de ir no mercado, fulano não sei o quê, amanhã tem não sei quantas coisas, eu não posso ver. Que é isso que a gente faz. A gente fazendo. O que a gente arrasou no dia? Tá, mas aí meu processo foi lindo, achei incrível, fiz não sei o quê, convidei eles, dediquei parte da minha noite de descanso para vir aqui ouvir algo sobre mim, me priorizei, deixei lá o pessoal andando, todo mundo dá conta das suas coisas, para estar aqui hoje. Isso é uma ação de autocuidado. Só que precisa trazer consciência para que a gente possa reverberar isso de uma forma mais positiva. Então, aqui um convite para que vocês possam fazer, coloquem na agenda aquilo que não é hábito, botem no celular, porque se você, olha a sua agenda, gente, quando você daqui, dá uma olhada na sua agenda e vê onde está você na sua agenda. Se não tem nada, a minha agenda é toda colorida. Tem as coisas da minha saúde de verde, as coisas do meu autocuidado são de lilás, as coisas de trabalho são laranja. E ali eu tenho que ver colorido ali naquela minha agenda. Se está faltando uma cor, eu falo, opa, peraí, o que está faltando alguma coisa aqui. Então, criem o hábito de colocar vocês na agenda. E vocês tenham esse espaço. O pilar social é sobre as relações. Mas aqui a minha provocação para vocês é que relações vocês estão escolhendo ter. Mesmo? Então, com quem eu escolho me relacionar? Qual é a qualidade de tempo quando eu estou me relacionando com essas pessoas que eu escolhi me relacionar? Eu saio melhor do que eu cheguei? Essa é uma boa pergunta, né, gente? Por quê? Porque quando a gente vê, a gente está se relacionando com pessoas que não nos fazem bem, que não nos exaltam. E aqui, isso aqui é o mais importante. Você consegue, nas conversas, falar de si e escutar com carinho o que o outro está falando sobre ele? Por quê? Porque, geralmente, as pessoas estão falando de outras pessoas. Então, aqui uma prática super legal é que a gente possa falar para as pessoas e não das pessoas. Porque é só falando para as pessoas que a gente impacta nas relações, se elas realmente nos importam. Certo? Então, avaliem como está o pilar social de vocês, o que vocês andam fazendo, com quem vocês andam fazendo. E a parte bacana é que posso escolher dar uma olhada ali, uma limpada, né, gente? Porque também dá uma refrigerada ali nas relações, às vezes é super saudável. Nos faz bem também. O pilar profissional, que a gente possa fazer com frequência essas reflexões aqui. O que escolhemos fazer? Como escolhemos fazer? E por que escolhemos fazer?
está vinculado com o nosso propósito. E aqui, a questão do legado. Todo mundo fala, eu quero deixar meu legado, e as pessoas acham que o legado é lá no final. No legado é no caminho. Nós já estamos construindo este legado, né? Por isso que é importante sempre consciência e qualidade de presença, porque quando eu paro para olhar assim, peraí, como é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Faz sentido ainda fazer desse jeito? Para que a gente possa corrigir a rota e organizar o nosso legado. Ele não é fixo, ele não é único. Ele só vai ser único se eu não olhar para ele, terminar, olhar para trás e falar, ops, talvez não era bem isso que eu queria. Aí não dá tempo de voltar. Mas ir na caminhada, construindo, porque a gente erra e acerta, gente. A gente não é o alecrim dourado, tá? A gente, possivelmente, é uma relação que alguém não acha mais legal ter, tá? E tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. A questão é que nós somos luz e sombra. Nós somos constante movimento. Aquilo que fazia sentido um tempo atrás, hoje não faz mais sentido. E tá tudo bem. A questão é que eu preciso parar para olhar para isso. Tá? Então, o legado é o que estamos construindo no nosso caminho. Deem uma olhada para isso, como é que está esse legado de vocês. E o pilar espiritual, que tem a ver com aquilo que a gente acredita, com os nossos valores. Aqui. Ligou. Essa aí tem desafio. Mas tem outros. É só porque eu não sei se o pessoal que está no YouTube escuta, né? Mas eu acho que aqui todo mundo escuta, né? Escuta. Eu acho que sim. Então, aqui não tem a ver com religião, tá, pessoal? Porque a gente confunde muito a questão espiritual com religião. Então, se eu tenho uma religião, eu tenho um pilar espiritual. Se eu não tenho esse pilar. Não é sobre isso. O pilar espiritual tem a ver com o que a gente acredita, o que é valor para a gente. Tá? E por isso que ele é importante, porque ele dá esse direcionador do propósito, do que é realmente importante. Então, o que você acredita? E aqui uma pergunta bem importante. O que você acredita amplia, te expande ou te limita? Porque às vezes a gente está tão vinculado com essas questões das nossas crenças que a gente não se dá conta que a gente está deixando de fazer coisas por conta dessas crenças, que são as crenças que nos limitam. Então fica aqui uma reflexão também para vocês fazerem. Outra é sobre os valores. Isso vocês têm que ter na ponta da língua. O que é inegociável para vocês no tema valores? Aquilo que eu não abro mão, se acontecer, eu vou me posicionar. É super importante, porque isso dá também caminho e direcionamento para propósito e para o legado, para aquilo que realmente importa. Tá? E aqui, o principal, as minhas ações, que é o que importa. Não importa o que eu penso, o que eu digo, importa o que eu faço. Né? Então, assim, se está coerente aquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu estou dizendo e com aquilo que eu estou pensando. Essa é uma reflexão super importante. Porque, às vezes, é isso. A gente começa a viver num mundo de aparências que a gente pensa uma coisa, diz outra e faz uma terceira. Então, a gente precisa estar se conectando para trazer coerência. Então, aquilo que eu estou pensando, como é que eu elaboro para dizer e para realizar. Aí a gente começa a ter uma integralidade. Né? E esse pilar ele é super importante porque ele também é base para todos os outros. E não vamos sair daqui sem uma prática, né? Uma prática para a gente poder exercitar, afinal de contas. Precisamos sair com uma ferramenta daqui, né, para a gente aplicar.
Aqui eu vou fazer uma prática super desafiadora pra gente. Não sei se vocês vão comprar comigo, é um convite, eu queria muito que vocês tentassem pelo menos, porque ela é bem difícil. Ela tem a ver com uma coisa complexa pra gente, que é respirar. Bem difícil. Então esse vai ser o convite hoje. A gente brinca, mas a gente não para dar uma respirada, uma boa respirada. Então o meu convite é que a gente possa fazer um momento agora de relaxamento, de conexão, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai descruzar as pernas. A gente vai encostar na cadeira, relaxar. Olha, relaxar, gente. Que loucura, né? Quem imaginou que vocês poderiam fazer isso? Você fala. Aí vocês vão se conectar com essa musiquinha. E com essa música nós vamos buscar a tal respiração. Respiração. Então a ideia é que vocês possam inspirar em 3 tempos, segurar e expirar em 3 tempos. Segurar e fazer esse movimento. Tá? Então, pelo nariz, inspirar. 1, 2, 3, segura, expira, 1, 2, 3. Agora nós vamos tentar inspirar e na expiração soltar os nossos ombros, relaxar os ombros. Isso. Bocejem, se conectem, relaxem. Agora eu vou fazer um convite para vocês fecharem os olhos. Bem desafiador, né? Eu sei, é difícil. É apenas um convite. Eu acho que todos têm essa potência interna aqui. Vamos lá. Inspira. Expira. Agora, vocês vão se conectar com a sua força. Olhem para dentro, porque com os olhos fechados, a gente abre espaço para olhar com o coração. Olhem para vocês aí dentro e descubram a sua força. Eu sou, completa uma frase com algo apreciativo sobre você. Eu sou. Qual a minha potência? Qual a minha força? Lembrem da história dessa mulher incrível que está aqui hoje. Da sua infância, da sua adolescência, de todas as lutas, mas agora vamos focar em todas as glórias. Lembrem de todos os momentos incríveis que vocês viveram. Um aniversário especial, uma viagem incrível, a formatura, a carteirinha da OAB, todas essas conquistas que essa mulher incrível conquistou. Agora pense em tudo que essa mulher incrível ainda tem para conquistar. Temos muita coisa para fazer. Sozinhas, a gente vai até um ponto. Mas juntas, a gente vai muito mais longe. Vamos buscar esta conexão com outras mulheres.
Vamos deixar de lado aquele aprendizado de competição, de julgamento que a gente faz com outras mulheres. E vamos nos conectar com a força de cada uma delas. Com aquilo que pulsa, que brilha em cada uma delas. E, a partir de agora, tente levar para o seu dia essa apreciação sobre você e sobre outras. Para que a gente possa não se estreitar para caber, mas que a gente possa expandir para outras passarem junto com a gente. Mais uma inspiração. Sintam o corpo de vocês. Soltem, percebam como estão. E aos pouquinhos, vão abrindo os olhos, vão se conectando com aqui agora. E aí, gente? Dá para fazer, né? Fácil. Tem um monte de coisinha no YouTube, na internet, meditação guiada, para a gente poder fazer essa conexão que importa. Porque a gente tende a achar que as pessoas precisam mudar, que as outras pessoas precisam alterar seu comportamento, mas a única pessoa que a gente pode inspirar, que a gente pode realmente moldar comportamento com algum grau de sucesso é aquela que a gente olha no espelho todos os dias. Certo? Então, gente, o meu convite aqui é que todas essas reflexões elas possam reverberar em vocês em ações do dia a dia de vocês. Que vocês possam brindar a caminhada incrível que vocês já fizeram. Que vocês possam planejar ações possíveis para colocar em prática para aquilo que ainda vocês querem conquistar. E não esqueça, somos uma obra-prima e um trabalho em andamento ao mesmo tempo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui está o meu contato, quem quiser continuar esse papo, eu sigo à disposição. Eu fiquei muito, muito feliz com o convite e com a possibilidade de estar tendo esse papo com vocês aqui. Muito obrigada. Da Comissão da Mulher Advogada, quero agradecer muito, foi incrível, realmente, precisa parar um pouquinho, né, nossa rotina sempre nos 220, precisa parar para nos autoconhecer e para que a gente possa respirar. Então, um pequeno mínimo, me agradecimento. Obrigada.